Alô, amigos, bom dia, grande abraço, uma baita quarta-feira para todo mundo. Falamos de esporte bem cedinho aqui na Rádio Minas, na nossa resenha esportiva, primeira edição, a matutina para de Ferraço. Ferragem, então solução em ferragem armada, calhes e rufos. Ligue você, meu amigo, para 373-222-1101 ou no contato @deferraço.net ou na JK 170 Centro. Não perca dinheiro, não perca também tempo. Vá direto para de Ferraço. Olha, pessoal, essa quarta-feira será dedicada então à finalização da rodada 35 do Brasileiro da Série A. Já na reta final, depois que terminar essa rodada, vão faltar apenas mais 3 para se conhecer o campeão brasileiro de 2020, encerrando em 21, ano da pandemia. E o Internacional pode bater campeão domingo que vem. Se der tudo certo hoje, e semana que vem o Inter é campeão antecipadamente. O Internacional não é campeão desde 1979. Mais tempo do que ele de jejum, só o Galo de 71. Vamos então confirmar que a rodada e tem um jogaço. Às 7h15, Fortaleza e Vasco. Os dois estão brigando para não cair. É confronto direto. O Vasco está no rebaixamento hoje. Claro que o Fortaleza tem um ponto a mais. Se o Vasco perder, atola no rebaixamento. Vai fazer companhia com o Botafogo e o Cruzeiro, grandes times da Série B do ano que vem. Ou da temporada que vem, começa em maio agora. Vamos lá então. 7 horas, Internacional e Sport. Galo de olho nesse jogo. Secando o Internacional. 7h15, Fortaleza e Vasco. É papo reto, direto. Quem perder se lasca. 9 horas, São Paulo e Ceará. 9h30, Corinthians e Atlético do Paraná. 9h30, Fluminense e Atlético. Esse é confronto direto pelo G4. Claro que o Galo também tem a sua necessidade e esperança, porque vai ser a última rodada, a última rodada em que o Galo pode sonhar com o brasileiro. Porque tem ganhado o Fluminense, vai bater 63 pontos. O Flamengo já jogou e não venceu rodada, empate com o Bragantino, 65 Flamengo. O Inter pega o Sport, que briga para não cair em Porto Alegre. Tem que dar uma zebraça para o Galo sonhar nas rodadas finais com o título. Ele ganha do Fluminense Maracanã hoje à noite. O Internacional tem que perder para o Sport, uma zebraça em Porto Alegre. A diferença então de 6 quer ir para 3. Na rodada seguinte, o Galo pega o Bahia no sábado, o Inter pega o Vasco no domingo. Aí o Galo vai ter que ganhar do Bahia, secar o Internacional, para então ele empatar com o Inter em pontos ganhos. O que vai acontecer? Na penúltima rodada tem Flamengo Internacional. Aí o Galo tem que ganhar o jogo dele, né? E ainda dá empate de Inter e Flamengo. Ou seja, o Galo se ganha hoje, o Inter ganha também, aí 6 pontos para tirar em 9 disputados não dá. Então hoje o Galo fica sabendo na prática se ele poderá brigar na reta final pelo caneco ou se o negócio do Galo será só mesmo a questão de confirmar G4. O que é isso? G4, grupo do primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados que vão para Libertadores já na fase de grupo, sem aquele playoff de mata-mata inicial que você perde o jogo e acabou sua vida. Então, a briga do Atlético é com o Fluminense e é confronto direto. Por quê? O Atlético, então, ele tem 2 pontos acima do quarto, que é o São Paulo. 4 pontos acima do quinto, que é o Fluminense. E o Grêmio já jogou na rodada, 4 também, o Galo tem acima. Então, se ele ganha, ele praticamente vai confirmando a sua colocação de G4, porque o Flu fica 4 pontos atrás. Como adversário do Atlético, 4 vira 7. Então, aliás, 4 do Fluminense, se o Galo ganha, vira 7. O Fluminense não chega mais. O Grêmio fica um pouco mais longe, já jogou na rodada. Então, ganhar hoje significa o Atlético praticamente confirmar a vaga na Libertadores. Antes de falar do time que vai jogar, clássico com o Fluminense, jogo importante no Maracanã, transmite a partir de 8 da noite. O Galo pensando, na verdade, já pensa no time da temporada que vem. Contratar Hulk, Dodô, já falar em planejamento, dizer, olha, para nós aqui, o Brasileiro da Série A já foi, vamos pensar no Brasileiro da Série A de 21. Esse é o pensamento. Aliás, o São Paulo fica ou não fica? Vai embora
O Olympique de Marseille leva o treinador, não leva, uma confusão danada. E antes de falarmos do time, Dodô, lateral que foi do Cruzeiro, não joga desde o dia 8 de dezembro de 2019. Então tem mais de um ano que não joga. Ele apresentado ontem. Vamos ouvir então um pouquinho da apresentação do Dodô aqui na Minas FM. Dodô, na próxima temporada, com o time em várias competições, você prefere jogar na lateral ou no meio-campo? E qual jogador você se espelha ou idolatra? Aqui é Galo, abraços da cidade de Itabirito. Então, preferência não tenho muito não. Acho que o que o São Paulo precisar, o que o time precisar, né? Seja a função na lateral, seja no meio, seja na zaga. Acho que é importante a gente estar disponível para desempenhar um bom trabalho, seja em qual posição for, né? E jogador que eu me espelho, acho que o ídolo máximo de qualquer jogador que joga na lateral é o Roberto Carlos, né? Tive o prazer de trabalhar com ele no passado no Brasil aqui, então acho que continua sendo um espelho, não só para mim, mas imagino que para muitos laterais no mundo todo. Ô Dodô, bom dia. Eu queria que você falasse sobre esse período aí de um ano que você ficou, 2020, sem poder jogar, né? Teve uma questão judicial. E como que você se virou nesse período aí de pandemia para a questão física e agora chegando no Atlético, como que você tá? Foi um período difícil, né? Acho que só do fato de não poder trabalhar em nenhum clube durante um ano já seria muito ruim, né? O fato da pandemia com certeza atrapalhou mais ainda. Mas consegui montar uma estrutura em casa e com o personal para manter a forma. Os testes físicos que eu fiz no Atlético aqui nesses primeiros dias foram muito bons. Então acho que mesmo com essa dificuldade desse ano sem trabalhar num clube, acho que foi o trabalho que eu consegui fazer em casa foi importante para mim. Bom dia. Você teve uma carreira profissional no exterior muito boa. Voltou e participou de 2 grandes equipes do futebol brasileiro. E você vem para o Atlético disputando a posição com um dos jogadores mais regulares, o Arana. E um detalhe, ambos jogam em outras posições. A expectativa sua de ser titular vai ficar nessa escolha do São Paulo por você ou Arana? Então, acho que quem vem acompanhando o trabalho do São Paulo, não só nesse ano, mas nos últimos anos, sabe que ele é um treinador que gosta de usar bastante o elenco, né? Muda muito o time de acordo também com o adversário. Então, acho que nós no Atlético com certeza não vamos ter só 11 titulares, né? Vão ser vários jogadores que vão estar participando aí de vários jogos importantes. Acho que o futebol moderno hoje exige isso, né? Ainda mais nesse projeto ambicioso que o Atlético tem de ser o time mais forte da América Latina. Acho que o Atlético hoje não pode contar só com 11 jogadores titulares, precisa de mais jogadores de nível para competir com os melhores. Beleza, então, confirmando a Minas hoje, 8 da noite, eu vou abrir o jogo com Afonso Alberto e às 9 horas a transmissão de Atlético e Fluminense com a narração do Léo Lasmar aqui na Minas FM. Lembrando então que o Galo não terá mesmo o Jair com 3 cartões amarelos, o cara toma cartão todo dia também, né? E não terá o Keno, está machucado. Então, Alan Franco começa jogando. Tem uma dúvida, será que o São Paulo vai manter o Vasco, aquele futebolzinho sem vergonha dele, ou coloca de vez o Marrone? Vamos aguardar então, hein? Será que vem de novo com 3 zagueiros? Jogo Fluminense, vale a vida do Galo. Se ganha essa internacional, pode pensar em título. Se perder, pode ficar fora até do G4, meu amigo. Então a decisão já à noite. Everson no gol, Guga, Hever, Júnior, Alonso e Arana, Alan Franco e Johan, Savarino, Sacha, Vargas, o Marrone. Esse é o time do Galo. Fluminense, então, que hoje é 5º colocado e tem que vencer o Atlético Mineiro para ficar 1 ponto atrás dele, depois ganhar outro jogo dele, que seria que com o Ceará, sim, o Ceará, secar o Galo com o Bahia, para ele passar o Galo, entrar no G4, essa é a vida do Fluminense, que aliás vem de 5 jogos de invencibilidade com 4 vitórias e o empate, vem de 3 vitórias seguidas, o Bahia 1-0, 3-0 no Goiás e 2-0 no Botafogo, aquele empate com o Coritiba 3-3 e antes a vitória sobre o Sport, placar de 1-0. Última vez que o time do Flu foi derrotado, foi uma goleada de 5-0 para o Corinthians
Então, amigo, o Fluminense faz uma campanha espetacular. Pessoal, Fluminense vai brigar só para não cair. Eis o Flusão chegando para o G4, hein? Quem diria? E a equipe, então, que na verdade o Lucas Claro deve jogar zagueiro. O pai dele foi enterrado domingo passado, estava de Covid. O jogador fez o enterro do pai, já voltou, treinou, está à disposição. O Marcão define se coloca ele ou se vem com o ex-americano Matheus Ferraz. Time, então, com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro ou Matheus Ferraz e Egídio, ex-Cruzeiro. Iago, Garoto Martinelli e Nenê, veterano Nenê, 39 anos de idade, jogando muita bola, Luca e Fred. Enquanto o Atlético com o Fred, hein? O Galo ganhou no Fred na justiça aqueles 10 milhões, então vai encontrar o seu opositor judicial. Bom, falar do Cruzeiro então, que na verdade, time que o Cruzeiro está de férias, elenco até domingo que vem. Segunda-feira, dia 15, o elenco se apresenta ao técnico novo, Felipe Conceição, para treinar do dia 15 até o dia 27, porque no dia 28 o Cruzeiro estreia no Mineiro contra o Uberlândia em Belo Horizonte. No meio do mês que vem, mês de março, o Cruzeiro vai estrear na Copa do Brasil, título que é possível. E em metade de maio, então o time começa a Série B brasileira com obrigação de voltar a qualquer custo, não tem conversa não. Bom, é o seguinte, Cruzeiro então já se acertando, o elenco está de folga, mas muita gente, de 8, 7 a 10 jogadores não voltarão ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer uma reformulação de praticamente mais de um terço do seu elenco. Já contratou 2 jogadores, aliás 3, o Alan Ruschel da Chapecoense lateral esquerdo, o Marcinho, meia do Sampaio Correia, e o atacante Felipe Azevedo do América. Está negociando, deve apresentar ainda hoje mais 2 Mateus, né? O volante Matheus Neri, jogador que pertence ao Palmeiras, jogou no Figueirense, o Palmeiras está no Catar ainda, quando voltar, fecha a transferência dele para o Cruzeiro. E mais um volante, que é o Matheus Barbosa, bom jogador, esse cara jogou no Cuiabá, subiu esse ano e pertence ao Avaí, é negociação. Agora o elenco vai precisar ainda de um lateral direito, só tem lá o Cáceres, mais um zagueiro, o Kaká sendo negociado, 2 volantes, só tem esses 2 chegando, e mais o Adriano e o Jadson, o Henrique está machucado. Um meia, aí o problema do Cruzeiro é a questão dos meias, Marco Antônio, Claudinho e Giovani são apostas, não deram certo ainda, e 2 atacantes, porque o Sobis não é atacante, o Sobis é um meia ofensivo, você está vendo do Cruzeiro é o Thiago, o William Potker, Marcelo Moreno, pessoal que não deu certo, então vai contratar 2 centroavantes do Cruzeiro para tentar resolver a parada. Bom, o Cruzeiro então deverá mesmo ter 10 novidades pelo menos com relação ao elenco atual. Se vão chegar a 10 podem sair. Uma lista prévia por aqui: Daniel Guedes, Rafael Luiz, Léo, Patrick Bray, Henrique, Claudinho, Giovani. Essa turma não deve ficar. E colocou interrogação para Marcelo Moreno e William Potker. Será que ficam também? Então o Cruzeiro vai formando seu elenco, terá o Felipe Conceição mais 10 dias praticamente para fechar o time que joga a temporada 21 com aquela obrigação de voltar para a Série A. Na volta, pessoal, o assunto será mesmo a 2ª Divisão Mineira, a segundona. Arbitral ontem e o Guarani já sabe que começa a sua vida em 21 no dia 3 de julho. Tá certo? Daqui a pouquinho volta então para fechar na segundona. Bom, meus amigos, o papo agora então mesmo, para a gente fechar a resenha, é a 2ª Divisão de Minas Gerais. A primeira divisão, o Campeonato Mineiro, primeira divisão, começa agora dia 28, né? Sem o Guarani, Cruzeiro Atlético América, Uberlândia, o RT, que é a turma lá da cabeça, de cima. A parte de baixo, meu amigo, é uma guerra sem nenhum tostão, sem nenhum investimento, sem televisão, sem nada. Uma pobreza de dar dó. Então, o arbitral foi feito ontem à tarde. Claro, o pessoal da Federação de Belo Horizonte, cada clube em sua cidade, virtual por conta do Covid-19. E tivemos, então, definição tudo. Daqui a 2 meses sai a tabela do Campeonato Mineiro, que vai começar somente daqui a 4 meses, no dia 3 de julho. Porque os times sem dinheiro vão usar esse tempo para tentar negociar patrocinadores, ajeitar a casa para poder jogar a competição.
e não tomar um prejuízo tão grande assim. 12 times, então ficou definido os 12 times. Quais são? Aqueles 2 que caíram da Série A para a Série B, Vila Nova de Nova Lima, Tupinambás Juiz de Fora. Os 8 times que não conseguiram subir para a Série A e que também não caíram para a Série C são o Betim, o Nacional Moriaé, Democrata Valadares, Tupi, Democracia Lagoas, Guarani, Serranense e Ipatinga. Então estou falando do 5º Betim, 6º Nacional, 4º Nacional, 5º Democrata, 6º Tupi, 7º Democrata, 7 Lagoas, 8º Guarani, 9º Serranense e 10º Ipatinga. Foi a colocação deles no Mineiro dessa temporada. E os 2 times que subiram, que ganharam as vagas de acesso da 3ª divisão para a 2ª. O campeão Amorés, lá de Ubá, volta ao futebol, e União Luziense, vice-campeão União Luziense de Santa Luzia, em Belo Horizonte, na região metropolitana. Por região, são 4 times da região metropolitana de Belo Horizonte: Vila Nova, Betim, Democrata, Sete Lagoas e União Luziense. 4 times da Zona da Mata, Tupi, Tupinambás, Nacional Moriaé e também o Aimoré, e 2 times do Leste, Democratas de Valadares e Ipatinga, e 2 do Centro-Oeste, Guarani e o Serranense. O começo será mesmo dia 3 de julho. Vai terminar 3 meses depois, dia 2 de outubro. 90 dias, então, do campeonato. A primeira fase, todos contra todos, apenas uma vez, 11 rodadas, do dia 3 de julho a 28 de agosto, 2 meses. Segunda fase, os quatro primeiros desses 12 vão para o quadrangular final. Os 2 últimos cairão para a 3ª divisão, ok? Então, a segunda fase haverá um hexagonal, jogos de ida e volta, então são 6 rodadas. Ao final deste, o campeão e o vice subirão então para a divisão principal do ano que vem, 2022, ok? A primeira fase, os jogos são todos aos sábados, terão 2 quartas-feiras na parada, dia 21 de julho e dia 11 de agosto, esses 2 dias então intercalados. E evidentemente que no quadrangular, em um mês, 6 jogos, você vai jogar quarto, domingo, quarto e sábado, não há risco não. Cada time faz 30 inscrições, jogadores, e o detalhe, o regulamento é o mesmo, né? 7 atletas apenas acima de 24 anos das 30 inscrições. 7, pode jogar os 7, pode escrever, não tem problema. Só 7 acima de 24 anos de idade é que reza o regulamento. O Guarani, meu amigo, nenhuma informação. O Guarani tem uma Academy, que é futebol de base, peneira, futebol de menino, de 11, 12, nada de profissional, nada, nenhuma informação do profissional. Mas prazo tem, né? São 4 meses, mais o finalzinho mais a metade, 4 meses e meio para o Guarani montar um time e tentar voltar para a Série A. Este ano, foi doloroso, brigou para não cair. Vamos ver se algo acontece diferente agora então. Lembrando, hoje à noite a gente abre o jogo 8 horas, eu e Afonso Alberto vamos falar de Galo e Fluminense. 9 horas no Prego, nós dois, eu, Afonso Alberto e Léo Lasmar, transmitiremos então as emoções de Fluminense e Galo. Ou o Galo brigará pelo título, ou vai se conformar mesmo brigar pelo tal G4. Um abraço, pessoal. Tenham todos uma boa quarta-feira.